Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, versículo 1. Alguma vez você já passou um tempo prestando atenção em uma montanha? Montanhas são magníficas e grandiosas obras naturais de Deus que podem nos ensinar valiosas lições de vida, se estivermos dispostos e atentos para aprender. Uma dessas lições é justamente o entendimento de como podemos nos tornar mentalmente inabaláveis. E como isso é possível? Durante mais de um ano, diariamente, eu separei alguns minutos para contemplar uma montanha próxima de onde moro. Eu simplesmente separava um tempinho todos os dias e ficava observando aquela grande obra do Criador. Aquela rocha gigantesca coberta por um manto espesso de Mata Atlântica nativa, que se ergue sobre a cidade como se fosse um antigo titã adormecido. E ao fazer isso, comecei a perceber com mais clareza coisas absolutamente óbvias que sempre passaram completamente despercebidas por mim até então. Que coisas? Percebi que todos os dias, não importam as circunstâncias, a montanha permanece totalmente serena. Dias de sol, escaldante ou ameno, dias nublados, dias de chuva moderada, dias de tempestade com muito vento, relâmpagos e trovões, dias de frio, assim como nas noites claras com lua. Nas noites sombrias, sem lua, nas noites de chuva, forte ou fraca, nada disso afeta a montanha. Mas ela permanece com sua enorme presença solene e silenciosa como um impávido colosso da natureza. Certa vez, houve uma tempestade tão violenta que uma grande fenda se abriu, rasgando parte da vegetação da montanha, deixando-a com uma enorme cicatriz, mas mesmo assim, ferida, ela permaneceu serena em sua grandiosidade silenciosa. Isso me lembrou do próprio Jesus, que teve de enfrentar uma grande tormenta, a maior de todas as tempestades, pois ele foi muito ferido, mas permaneceu em seu silêncio inabalável, como está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5, que diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E Isaías capítulo 53, versículo 7, completa dizendo: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Eis aqui a primeira grande lição que podemos aprender sobre ser inabalável, ao observar as montanhas, que é: pessoas que cultivam o espírito inabalável, como o da montanha e do próprio Cristo, são aquelas que valorizam e praticam a virtude do silêncio, principalmente em meio às mais diversas adversidades da vida. De fato, fazer esse exercício mental de contemplar, observar atentamente a montanha, me fez perceber o significado real da palavra inabalável. E como qualquer pessoa pode viver dessa forma. E o que é uma pessoa inabalável? É alguém que, tal como a montanha, está além da capacidade que as coisas, os indivíduos, as situações, as circunstâncias boas ou ruins têm de afetar o nosso interior, ou seja, uma pessoa inabalável não se deixa viver de forma vulnerável às intempéries da sociedade, das outras pessoas, do próprio ego, da natureza ou da própria vida, mas consegue se erguer sobre tudo isso de maneira tranquila, equilibrada e serena, mantendo sempre o próprio espírito repousando, em confiança na paz de Deus. É exatamente sobre essas pessoas que o conhecido texto do Salmo 91, versículo 1, está se referindo quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Em outras palavras, esse texto está dizendo que aqueles que possuem um relacionamento verdadeiro com o amor de Deus terão uma paz de espírito tão sólida e tão profunda que nenhuma turbulência da vida será capaz de afetá-los. Foi também ensinando indiretamente sobre isso que o apóstolo Paulo
cujo espírito era inabalável como o de uma montanha, registrou em Romanos capítulo 8, versículo 35 o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Em outras palavras, Paulo estava afirmando que aqueles que compreenderam, ainda que minimamente, a ação do amor de Deus dentro de si, escapam completamente da capacidade que todas as coisas têm de afetar sua mente e coração. Tais pessoas desenvolveram a verdadeira paz de espírito. A paz de espírito que excede todo o entendimento, citada em Filipenses capítulo 4, versículo 7, de maneira tão consistente que nada, nem ninguém, será capaz de movê-los dessa poderosa posição mental, nem as intempéries internas, tribulação e angústias, nem as tempestades externas da vida, perseguições, fome, nudez ou espada, que seja a morte. Devemos, porém, manter algo muito importante sempre em mente, que é o fato de que uma vez que alguém cultive a paz de espírito e se torne inabalável, não significa em hipótese alguma que os desafios da vida deixarão de existir, pois a vida é, por natureza, desafiadora. Logo, sempre estaremos sendo desafiados, confrontados, atacados de alguma forma. Isso nunca cessará. Por esse motivo, também foi escrito em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, ou seja, por mais que tenhamos dificuldades de aceitar, as aflições fazem parte da nossa existência no mundo. Porém, ao aprendermos a estruturar e sustentar a nossa mente sobre a fé, a confiança, a esperança, a serenidade, a paz de espírito e o amor, conseguimos permanecer seguros, tranquilos e em equilíbrio mesmo nas maiores crises que surjam na sociedade ao nosso redor. A maioria das pessoas na sociedade, e mesmo dentro de congregações, se deixam abalar muito facilmente. Elas se deixam afetar não apenas por adversidades reais, mas também por dificuldades criadas por si mesmos, tais como possibilidades de um futuro hipotético catastrófico, assim como por atos, palavras, pensamentos, sentimentos e emoções de um passado que já não existe mais. A paz de espírito, a paz de Deus, não é nada além de um conceito espiritual abstrato para essas pessoas. Logo, estão sempre vulneráveis a tudo o que os cerca. Mesmo as coisas mais insignificantes conseguem atingi-los de maneira consideravelmente forte e roubar-lhes completamente a harmonia interior, o equilíbrio emocional e às vezes até a fé. Pessoas inabaláveis são aquelas que se propõem a cultivar essa paz de espírito de tal modo que essa paz de Deus gradativamente vai conduzindo e elevando a mente deles até um patamar superior, fazendo com que a mente se desvencilhe por completo do ego e passe a habitar acima de todas as turbulências interiores produzidas pelos pensamentos, sentimentos, emoções, ambições, memórias, sonhos e exteriores geradas por todas as convenções, padrões e modelos distorcidos e ilusórios do senso comum e do status quo que governa a sociedade. Note, entretanto, que ser inabalável não significa ser frio. Não se trata de deixar de ter sentimentos, pensamentos, emoções, memórias, objetivos, etc. Pois tais coisas são parte inseparável da nossa condição humana. Porém, ser inabalável significa que, conscientemente, não nos permitimos mais ser arrastados ou empurrados aleatoriamente pelos nossos próprios pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, memórias, nem nos deixamos mais desequilibrar pelas vaidades e paixões do ego humano. Nossa condição de inabalabilidade se dá na medida em que cultivamos a cada momento a prática consciente de não perder nossa estabilidade mental, emocional, sentimental em nenhuma situação ou circunstância do cotidiano, por mais desafiadora, adversa, dolorosa ou aterrorizante que sejam. De fato, somente as pessoas que cultivam um espírito inabalável, que se mantêm em constante paz de espírito, por causa da fé e da confiança que possuem na ação do amor de Deus, através de Cristo Jesus, conseguem perceber que esse estado inabalável é justamente o nível mais profundo da felicidade.
pois que nesse estado as pessoas deixam de lado todos os medos, todos os sofrimentos, toda a inquietação, todas as ilusões, todas as reações, todas as opiniões e tudo mais que os indivíduos da sociedade insistem tanto em permanecer apegados de maneira tão violenta, sem perceber o mal que estão fazendo a si mesmos e aos outros ao redor. Um indivíduo inabalável é aquele que, conscientemente, deixa de se sentir ofendido ou pessoalmente afetado pelas palavras, opiniões ou ações da multidão ao redor que, de alguma maneira, deseja atingi-los ou diminuí-los. Imagine novamente uma montanha. Ela não se ofende mesmo que todas as pessoas da cidade gritem contra ela ou a ameacem. Ela não se estressa com o intenso e constante vai e vem de pessoas e veículos, cada vez mais apressados ao seu redor, nem se entristece quando alguém afirma que prefere estar na praia, no lago ou qualquer outro lugar que não seja montanha. Ela não se desespera quando é atingida por uma tragédia ou uma catástrofe, tal como um deslizamento de terra, um terremoto ou um grande incêndio em suas matas. Pelo contrário, ela permanece serena e em completa paz, mesmo na dor. Nesse momento, preciso fazer um esclarecimento importante que toda pessoa inabalável compreende plenamente, que é a diferença entre dor e sofrimento. A dor é algo que absolutamente todo ser humano vai experimentar várias vezes durante a sua existência, seja ela dor física ou mental, sentimental, emocional, seja um simples machucado, uma doença temporária, uma perda de um ente querido, uma traição, uma ofensa, uma injustiça, o fim de um relacionamento, um projeto que não deu certo, uma demissão, uma falência e etc. Não há como fugir da dor. Porém, todo cristão legítimo sabe que a dor é apenas dor, nada mais do que isso. E ela por si só não tem nenhuma condição de nos abalar, a menos que nós mesmos a tornemos algo maior do que ela é, criando a partir dela uma avalanche de sofrimento. O sofrimento, por sua vez, é o conjunto de julgamentos e narrativas que fazemos em nossa mente sobre as dores que estamos sentindo. Tais julgamentos e narrativas são justamente os espinhos afiados que nossa própria carne, o nosso ego, usa para nos ferir e estender a percepção equivocada de que nossas dores são maiores e mais profundas do que realmente são. Pessoas inabaláveis sabem que a dor não pode ser evitada, mas podem passar por todas elas em paz desde que não estejamos acumulando, colecionando, carregando, comparando e, por incrível que pareça, até se gabando dos sofrimentos aleatórios que o espírito do mundo usa a sociedade para incutir nas pessoas. A maioria dos indivíduos se deixa abalar muito facilmente porque concentram sua atenção e sua fé mais no sofrimento que criam para si mesmos do que em perceber que podem passar pelas adversidades e dores da vida em paz, colocando a fé e a atenção na serenidade do amor de Deus para conosco, na serenidade e no amor de Deus para conosco. Logo, como não sabem disso, estão sempre sendo abalados, perdidos em ondas e mais ondas de sofrimento frenético e sem sentido. Mais uma vez, que despertem para esse entendimento, em pouco tempo estarão se comportando como aqueles que possuem um espírito monumental, inabalável, como as montanhas. Oração. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos nesse momento por compartilharmos desse aprendizado que o Senhor nos permitiu. Que nos momentos que a dor chegar à nossa porta, que a dor chegar à nossa vida, que a tua mão, o teu direcionamento, nos faça permanecermos inabaláveis, como as montanhas, que tudo sofrem, mas tenha fé que tudo passa. Amém.